Olá, gente, tudo bem? Hoje, então, a gente conversa sobre O Nome da Rosa, livro super famoso de Umberto Eco e que inaugurou aqui a área de membros do canal. Essa, então, foi a primeira leitura conjunta que eu fiz por aqui e foi muito bom. E eu tinha que, claro, comentar com vocês também sobre esse livro. Eu li esse livro aqui por 2 meses e vocês podem pensar, poxa, nem é um livro tão grande assim, será que precisa de um cronograma tão demorado assim, entre aspas? Mas, gente, tem tanta coisa aqui, é um livro repleto de descrições, tem um contexto histórico muito rico, diálogos com fundo filosófico, então pede realmente uma calma e também uma boa pesquisa. Isso vai ajudar bastante na compreensão dessa obra. Então, de forma alguma, foi uma leitura arrastada, foi uma leitura assim que pediu muita atenção, então eu vou ter bastante coisa para comentar aqui com vocês. Bom, primeiro, deixa eu comentar com vocês sobre essa edição que eu acho belíssima, que é da editora Record. Essa aqui é a edição capa dura. Vocês também encontram a opção brochura, mas eu fiquei acompanhando o preço e quando encontrei uma promoção, eu comprei o livro e fiquei muito feliz. Então, aliás, se você não está ainda no meu grupo de ofertas no Telegram, tá sempre o link aqui embaixo no box de informações. Então, quando esse livro tiver com bom preço, pode ter certeza que eu vou compartilhar com vocês. Aqui vocês já vão encontrar a tradução dos trechos em latim, que antes os leitores não tinham acesso. Então, era um livro que pedia ainda mais esforço por parte do leitor. E essa aqui também é uma edição revisada. Então, a tradução continua a mesma, que é da Aurora Fornani Bernardini e do Homero Freitas de Andrade. E essa revisão, então, foi feita pela Ivone Benedetti. É importante falar para vocês que O Nome da Rosa foi o primeiro romance escrito pelo Umberto Eco. O Umberto Eco já tinha publicado muitos livros, mas dentro da sua área de conhecimento, do seu estudo, que é a filosofia e especificamente a semiótica. Então, sim, aqui nós temos um romance escrito por um filósofo. Então, vocês podem imaginar quanta coisa vai ter aqui. E mais, gente, né? Um professor, né? Um acadêmico que estudou muito as obras medievais. Mas então, né? O que fez Umberto Eco, um professor, né, de filosofia, começar a escrever ficção? Lá por volta de 1978, ele recebeu um convite para escrever um texto curto de ficção. Era um projeto de uma editora italiana que convidava, então, pessoas que não eram realmente, né, escritores de ficção, então, sociólogos, filósofos, para escrever, então, textos assim. E Umberto Eco, então, foi convidado e ele ficou meio reticente porque ele achava que ele não saberia escrever diálogos. E claro que o fato curioso é que vocês sabem, né, quem leu O Nome da Rosa sabe que os diálogos são um ponto alto do texto dele. Então, né, ele acabou recusando essa proposta. Ele disse que se ele tivesse que escrever uma ficção, teria que ser mais longa, por volta ali de umas 500 páginas, só que aquilo ficou na cabeça dele e ele teve a ideia, na verdade, de envenenar um monge. Então, O Nome da Rosa partiu dessa ideia dele, um monge envenenado. E a partir daí, ele acabou escrevendo uma lista, assim, com nomes de monges. E aí, então, ele começou uma pesquisa e ficou fazendo isso por 2 anos. E aí, em 1980, ele publica O Nome da Rosa, que foi um sucesso. E eu não posso falar para vocês que isso para mim não é uma surpresa, porque lendo O Nome da Rosa, eu vi, assim, que não é um livro de leitura fácil. Ele não tem uma leitura, assim, super fluida. Não. Você vai encontrar obstáculos ali, mas isso tudo foi muito bem premeditado pelo autor. Mas junto com essas questões que ele coloca no livro, essa dificuldade, é claro que ele também colocou elementos populares. Então, sabe aquelas coisas de Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, né, de um crime, de uma investigação? É claro que a gente vai encontrar isso aqui em O Nome da Rosa, só que narrado de uma forma bem diferente. E vale a pena mencionar também para vocês, gente, que eu acredito que o Umberto Eco, ele já tinha essa facilidade de conversar com um público leigo, vamos falar assim, né? Ele que era um acadêmico, acostumado ali a fazer muitas publicações, porque ele também escrevia e trabalhava, então, né, para algumas mídias italianas. Então ele já estava acostumado, de alguma forma, né, a se comunicar com o público em geral. E o que eu quero dizer, então, com essa parte da dificuldade
dificuldade do texto. Para vocês terem uma noção, as primeiras 100 páginas desse livro aqui foram questionadas pelos escritores. Eles pediram para o Umberto Eco reduzir essas páginas, né, que eram mais difíceis, só que o Umberto Eco se negou a fazer isso e tem um motivo. Isso eu vi até antes de ler o livro, numa entrevista que eu vi do Umberto Eco, mas aqui nessa edição, que tem o pós-escrito, que foi publicado em 83, que deu uma bela complementada aqui em O Nome da Rosa, assim, para a gente entender melhor a criação do romance, ele diz o seguinte: entrar num romance é como fazer uma excursão à montanha. É preciso aprender a respirar, regular o passo. De outra forma, não se vai adiante, desiste-se logo. Então, ele queria realmente que o leitor entrasse naquela atmosfera medieval dentro de um mosteiro da época. Porque, em O Nome da Rosa, como vocês já devem saber, eu sei que muitos de vocês leram o livro ou viram um filme, né, gente? Esse livro já ganhou uma adaptação em 1986, então vocês têm uma ideia, acredito, sobre o que a gente vai encontrar aqui. Então, já falando um pouquinho sobre esse enredo, aqui acontece o seguinte: é encontrado um manuscrito. Esse manuscrito seria de um monge que viveu no século XIV. Então a história que a gente vai encontrar aqui se passou no ano de 1327. Isso por quê? Lembra que eu falei para vocês que Umberto Eco teve a ideia para escrever O Nome da Rosa a partir desse monge, então, que teria que ser envenenado? Então, aí a partir disso, ele pensou, investigou qual seria o melhor momento, né? Qual a melhor época para colocar essa história. Então, esse investigador teria que ter já um grande poder de observação, de ver ali os indícios, fazer a interpretação de alguns símbolos e, claro, também começar a elaborar hipóteses. E isso só poderia acontecer, então, após Roger Bacon, que viveu ali no século anterior. Então, vocês vejam, né, que já era necessário aquele início do método científico, de uma investigação, de usar também do método mais experimental. Então, a partir disso, ele escolheu o período que ele iria narrar essa história. Ele começou, então, a sua pesquisa e ele viu o que estava acontecendo, então, na época. É claro que o Umberto Eco, ele já tinha uma bagagem muito grande, porque ele era um grande estudioso, só que, claro, né, pesquisando ali textos da época, então um período de inquisição, de uma certa perseguição, né, de algumas seitas, vamos falar assim, consideradas heréticas, como os fraticelos, por exemplo. Havia também toda uma discussão sobre a pobreza, né, por parte dos franciscanos. Então, nessa época também o papado não estava em Roma, estava em Avignon, na França, e também havia um grande conflito por parte, então, da igreja com o Estado. Nesse caso, a gente vai ver aqui muito mencionado na história o imperador Ludovico. Então, naquela época era uma Europa muito diferente do que é hoje. Então, havia o Sacro Império Romano-Germânico, o Reino da França, o Reino da Inglaterra. Então, todas essas questões políticas que eram, na verdade, claro, questões de poder. Então, vocês vejam aí que esses elementos podem dar uma complicadinha, assim, na nossa leitura de O Nome da Rosa. Mas eu falo para vocês que isso só vai enriquecer realmente os fatos que serão narrados aqui. Uma dica que eu já quero dar de cara aqui para vocês: caso você não tenha lido O Nome da Rosa, preste muita atenção no prólogo. Ali no prólogo ele vai falar bastante coisa desses fatos históricos que eu mencionei aqui, né, brevemente para vocês. E tudo que ele vai falar ali, a gente vai encontrar em todo o livro. Então, claro que no começo é muita informação assim que a gente já recebe. Então eu recomendo, leia de novo o prólogo, mas dê atenção a ele, faça marcações, porque vai ser muito útil para você no decorrer da obra e vai ajudar muito no seu entendimento. Então, voltando para o manuscrito que foi encontrado, que já havia sido traduzido e será traduzido de novo. Nesse manuscrito, esse monge vai contar, na verdade, vai fazer um relato do que aconteceu na juventude dele, quando ele era um noviço. Então vocês vejam que há um bom período de diferença, né, do que é contado para o que realmente aconteceu, né, para os fatos ali narrados. Mas esse monge é um monge beneditino, que na sua juventude conheceu um monge bem mais velho do que ele, um monge franciscano. Esse monge beneditino chama-se Addison e o franciscano chama-se Guilherme de Baskerville. E certamente, né, gente, esse Baskerville está ligado aos Cães dos Baskerville, que é um livro do Arthur Conan Doyle. Então tem claro aqui, né, aquele quê de Sherlock Holmes nessa história. Então esse noviço vai acabar virando um discípulo desse monge mais velho, desse franciscano, e também o seu escriba.
Só que esse monge franciscano, que é o Guilherme de Baskerville, ele está em uma missão na Itália, tá? Ele é inglês. Olha aí outro elemento, né, que Umberto Eco coloca, né? Esse monge que vai investigar, né, ele tinha que ser inglês. E o noviço, ele é alemão, tá? E os dois estão ali na Itália, só que o Adson, que tá contando essa história pra gente, ele não tá sabendo de nada. Ele não sabe o que o Guilherme tá fazendo ali na Itália. Ele simplesmente está ali com ele. E aí eles vão chegar numa abadia, onde eles vão passar ali 7 dias. Então esse livro todo é dividido em dias, e cada dia é dividido em horas litúrgicas. Então a gente fica bem no ambiente, na rotina, né, de um mosteiro medieval. E uma coisa muito interessante que eu tenho que falar com vocês nesse vídeo é que por todo o livro a gente vai encontrar também essa questão de como ele conta o que está acontecendo ali, o que ele percebe, que ele vai descobrindo meio que junto com o leitor as coisas que estão se passando ali. Ele passa muito então pela questão da verdade. O que é verdade ali e como encontrar, como decifrar os crimes que estão acontecendo naquela abadia, né? As mortes que estão ocorrendo ali. E aí, logo no comecinho do livro, nesse prólogo que eu falei para vocês prestarem atenção, ele vai citar a epístola de São Paulo aos Coríntios. E aqui ele até coloca em latim, porque tem muitos trechos aqui em latim, mas como eu já disse, vocês encontram a tradução no final do livro, ele vai falar assim: agora vemos através do espelho por enigma. Isso já é a tradução, tá? Desse trechinho de Paulo. E eu tenho que pegar a Bíblia e ler para vocês, né, esse trecho que é um dos mais lindos realmente que eu já li, que fala assim, então, eu tô lendo Coríntios, tá? Capítulo 13, versículo 12, primeira carta aos Coríntios. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Então, essa ideia é muito importante aqui em O Nome da Rosa, porque em todo momento a gente vai ver partes, fragmentos de uma verdade. Tanto é que na página 43 dessa edição, nesse prólogo, ele vai falar assim, depois dessa citação de Paulo: a verdade, em vez de se mostrar face a face, manifesta só por vezes seus traços no erro do mundo, de modo que precisamos soletrar seus símbolos verazes, mesmo quando nos parecem obscuros, e como que entremeados por uma vontade totalmente voltada para o mal. Então esse trechinho já vai mostrar uma síntese, na verdade, do que a gente vai encontrar no livro, que é essa interpretação que o Guilherme de Baskerville vai ter que fazer de vários símbolos que podem confundi-lo muitas vezes ou não, e que está ali de pano de fundo, né, uma vontade totalmente voltada para o mal. Então essas mortes que vão ocorrer aqui em O Nome da Rosa, muitas vezes vocês vão ver a tentativa de justificá-las por uma questão mais mística, então coisas diabólicas, castigos que são merecidos, e isso é exatamente o oposto, né, do pensamento do Guilherme de Baskerville, que ele vai sempre mais para o lado racional. Então, como eu já disse para vocês, da observação, da interpretação dos indícios e dessa elaboração de hipóteses. Então, aqui já vai mostrar para a gente essa parte mais filosófica do livro, que vai haver um confronto realmente de ideias, um conflito de um pensamento mais voltado, então, para o racionalismo e um outro lado mais antirracional, mais místico. Isso vai ser muito representado por um dos monges dessa abadia. Porque quando o Adson e o Guilherme entram ali, eles são recebidos pelo abade, eles então já ficam sabendo dessa morte que ocorreu, e a gente percebe também que o abade sabe de algumas coisas, só que o Guilherme ali vai ter que se virar, né? Nada vai ser entregue ali facilmente para ele. E aí depois ele vai conhecer outros monges ali, porque eles seguem totalmente a rotina, né, de orações, tudo assim muito certinho. Uma das coisas assim que eu achei mais fantástico aqui no livro, que é a parte ali da arquitetura da abadia, a arquitetura de um edifício especificamente, que é onde está o escritório e a biblioteca. Vocês sabem que naquela época os monges faziam as cópias, né? E eles também ilustravam, né? Eles faziam as iluminuras nas margens ali do texto. E isso é muito destacado aqui em O Nome da Rosa. Então, várias cenas que a gente encontra no livro acontecem nesse escritório. Então, a gente vai conhecer os monges ali, a gente vai conhecer, então, mais um pouquinho da biblioteca e dos seus mistérios também. Então, a gente logo vai ficar sabendo, bem no comecinho do livro, que os monges não podem entrar na biblioteca. Eles simplesmente têm acesso a um catálogo dos livros que tem ali.
e somente o bibliotecário e o seu assistente podem então entrar na biblioteca. Então aí a gente já vê, né, um controle que existe aqui muito forte. A gente também vai perceber isso nos diálogos. Então nos diálogos que eu falei para vocês também, que tem essa pegada mais filosófica, esse conflito assim de ideias, de concepções realmente, a gente vai ver que existe um forte controle do saber. Então há várias justificativas para isso que a gente vai encontrar aqui no texto, e isso está ali materializado realmente dessa falta de acesso a essa biblioteca, que não é uma biblioteca normal. Vocês vão ver que essa biblioteca realmente, até na arquitetura, ela é uma biblioteca muito diferente. Só que, claro, né, gente, isso só vai despertar mais e mais curiosidade por parte ali dos monges. E em certo momento aqui do livro, a gente vai começar a relacionar realmente essa biblioteca, ou esse mistério dessa biblioteca, às mortes que vão acontecer nessa abadia. Porque quando o Adson e o Guilherme chegam lá, o monge já havia morrido, só que na sequência ocorre mais uma morte, e depois mais uma morte, e aí então a gente vai vendo que vai acabar acontecendo também uma corrida contra o tempo, porque a gente descobre o que o Guilherme está fazendo ali. Ele está numa missão, porque vai acontecer ali um encontro, vai acontecer um debate ali dessas questões que geravam um conflito dentro da igreja, a questão do voto de pobreza dos franciscanos, então o que era defendido ali pela igreja e o que os franciscanos queriam. Isso é muito discutido aqui no texto. Então, se Jesus e seus apóstolos possuíam bens, tá? Isso a gente vai ver muito aqui no livro. Então, antes de acontecer esse encontro, das comitivas chegarem, né, tanto da parte do papado quanto da parte dos franciscanos, seria interessante, claro, né, o Guilherme de Baskerville descobrir ali, então, o que está acontecendo, quem está fazendo isso, ou se é um grupo de pessoas que está fazendo isso, né? Até durante a leitura conjunta, quando a gente conversou ali na metade do livro, porque como foram 2 meses de leitura, né, eu achei legal marcar um encontro na metade do livro e depois, né, um encontro final para discutir toda a história. E quando a gente estava ali na metade do livro, é claro que teve esse debate, né, será que é uma pessoa só que está fazendo isso? São mais pessoas? Porque claro que a gente tinha alguns suspeitos, mas a gente pensava, poxa, mas essa pessoa não seria capaz de fazer isso? Ela precisaria de ajuda? Então o Umberto Eco soube realmente colocar assim, elementos que acabam confundindo o leitor. E claro que isso é muito importante, né? Um autor, ele tem que dar pistas, né, da gente tentar encontrar ali o assassino, mas também dar pistas falsas, né? Enganar um pouquinho o leitor, porque senão, né, fica muito sem graça, né, gente? E eu não tive a oportunidade realmente de ver se eu acertava ou não, porque eu acabei pegando spoiler. Porque como eu vi que esse livro era realmente muito rico nessa questão, né, dos fatos históricos, pegada mais filosófica, é claro que eu fui atrás de artigos e tal, mas eu acabei pegando uma dica muito legal de uma seguidora, a Cláudia. Ela me indicou um livro chamado Nos Labirintos de Eco. Eu vou deixar a capinha aqui para vocês desse livro, que é do Orlando Fedeli. Então vocês vejam já o título, né? Nos Labirintos de Eco. Então ele vai destrinchar para a gente todas as questões abordadas ali, né? Tanto do ponto de vista histórico, como da igreja, a questão realmente do que estava acontecendo ali naquela época, a questão então dos franciscanos, e também uma coisa muito importante, né, que é abordada aqui no livro, que aparece aqui no livro, é a questão da Inquisição. Então realmente havia muitas perseguições. A gente vai ver logo no comecinho do livro que há pessoas escondidas ali naquela abadia, monges, né, que estão fugindo então da Inquisição. E essa parte também da Inquisição é discutida também várias vezes pelo Guilherme de Baskerville, do ponto de vista dele, e há sempre um contraponto, né, dessas ideias. E a gente vê que o Guilherme de Baskerville também vocaliza muito as ideias do autor, do Umberto Eco, tá? Isso tudo realmente eu tive mais noção lendo então esse livro Nos Labirintos de Eco, que eu indico para você que leu O Nome da Rosa ou quer entender mais, né, O Nome da Rosa. Realmente é um livro que vai mais a fundo. Então, por isso que eu disse para vocês que eu fiquei muito surpresa desse livro ser um sucesso de venda, sabe? Porque ele vai abordar muitas coisas que vão dificultar a leitura. Não é simplesmente um monge chegar lá com o seu assistente, o seu ajudante, né, vamos falar assim, e os dois vão começar ali uma saga de investigação para descobrir, né, quem está cometendo esses crimes nessa abadia. Não, há muitas discussões aqui, muitas descrições também, tá, gente? Da parte da arquitetura da abadia, a parte da igreja, a gente embarca também nessas questões de disputa religiosa. E outra coisa super importante é que aqui no livro a gente vai encontrar muitos personagens históricos. Não, Guilherme de Baskerville não existiu, mas muitos dos personagens, né, que ele encontra ali na abadia
são personagens históricos. Então aqui a gente vai ter o Miguel de Césena, o Bertino de Casale, o Bernardo Gui, que é Bernardus Guidonis, né, o nome dele, que foi um grande inquisidor da época. Ele até tem uma obra publicada, né, sobre a Inquisição. E alguns fatos históricos que aconteceram também são colocados aqui nessa história. Então, por isso que Umberto Eco colocou essa história em 1327. Não foi à toa, foi devido a alguns fatos históricos que aconteceram no final daquele ano. Outra coisa que a gente vai encontrar muito aqui, enquanto o Guilherme e o Adson estão ali investigando, tentando descobrir quem está cometendo os crimes, é que há muitas críticas também à igreja, então essa questão da riqueza, de poder, até mesmo de luxúria. A gente vai encontrar episódios aqui que isso vai estar muito forte. Mas a questão principal nesse livro, gente, apesar de ser um livro, claro, né, com essa investigação, com esse tom de mistério, é essa discussão da busca por conhecimento e do controle do saber. Vocês vão perceber isso por todo o livro. Então, no meio de tantas citações bíblicas, vocês vão ver aqui, por exemplo, o livro do Apocalipse, né? É muito citado aqui, essa questão do fim dos tempos, enfim. Isso é tudo muito utilizado na elaboração da trama, no desenvolvimento, então, também desse mistério e das suas causas, do que está realmente, né, acontecendo ali, o porquê de tudo isso. Vocês vão perceber que, na verdade, o pano de fundo de tudo isso é o controle do saber, né? E a importância da palavra, né? A gente entende o porquê que essa biblioteca é tão protegida e claro que a gente vai ficar sabendo, né? O que está ali, que mistério é esse. É um livro, sim, que às vezes ele pode se tornar um pouco mais árduo por essas questões que eu mencionei para vocês, mas que de alguma forma Umberto Eco conseguiu realmente prender o leitor, apesar dessa dificuldade que ele realmente impôs. Porque é importante falar também, né, nas crenças que Umberto Eco tem, né? Então, ele fala até no pós-escrito que ele queria um leitor específico, ele queria construir esse leitor para entrar nessa abadia. Então, por isso essa dificuldade que ele impõe até no começo do livro. É como se fosse uma penitência, entre aspas, né, que o leitor teria que pagar para entrar nesse universo dessa abadia. Outra coisa que a gente fica se perguntando o tempo inteiro, que a gente conversou também no Telegram, né, durante a leitura conjunta, é essa questão: por que o nome da rosa? Por que desse título? O que tem a ver? Que rosa é essa? O que é isso? E essa é outra questão também que o Umberto Eco vai elaborar para a gente nesse pós-escrito, que é a importância então do título da obra. E ele acreditava que o título não deveria entregar nada sobre o livro, porque muitas vezes, claro, o título do livro já vai mostrar para a gente, ou vai encaminhar a gente, né, na verdade, para uma interpretação do que será narrado ali. Ele não queria isso de jeito nenhum e realmente ele consegue, porque esse título que ele escolheu, O Nome da Rosa, de forma alguma vai ajudar a gente na interpretação, ou vai desviar a gente de alguma maneira na interpretação dos fatos que são narrados ali no livro. Não vai sugerir nada pra gente. E isso com certeza deixa a leitura muito legal e mais assim misteriosa, então a gente segue lendo, tentando descobrir além, né, do que está acontecendo ali naquela abadia, o porquê desse título. Gente, eu quis fazer uma resenha que mostrasse mais para vocês a riqueza do livro, o conteúdo desse livro, né? Porque a gente pode pensar assim, no enredo ali de um crime, numa abadia medieval, mas o livro realmente tem aspectos muito interessantes, principalmente essa questão histórica e filosófica também. Então, uma coisa que as pessoas também comentaram muito na leitura conjunta é que é um livro que vale muito a pena reler, porque com certeza você vai enxergar coisas que você não enxergou na primeira leitura. É um livro muito rico, que eu gostei bastante, realmente, maravilhoso para uma leitura conjunta. Eu tive trocas incríveis com as pessoas, né, questão de interpretação, foi muito bom. Então, fora as pesquisas que eu fiz, se eu não tivesse lido esse livro assim com outras pessoas, certamente eu perderia muita coisa também, porque foi uma troca assim fantástica. Conta pra mim se você já leu esse livro, o que você achou. E você que não leu, falo de novo, preste atenção no prólogo desse livro. Muita coisa já está ali e vai te ajudar muito na sua leitura para você também não desistir. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e eu espero vocês no próximo vídeo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!